Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Sport Mais Podcast, o seu podcast do esporte. Primeiro, antes de começar o nosso papo aqui, peço para você se inscrever no canal e ative o sininho para receber notificações, sempre com novidades aqui no nosso canal aqui no YouTube. E mais uma vez eu estou aqui hoje, ao meu lado aqui, com o especialista da corrida. O especialista em corrida. Em corrida. Em corrida. Especialista em corrida, o Patrick Goulart, mais uma vez aqui. Tamo junto, Ângelo. Estamos aí. O projeto tá... tá firme, né? Firme e forte aí. Sempre com novidades, né? Logo virá a festa. A festa, né? De comemoração de um ano do Sport Mais Podcast, com todo o nosso time, né? As pessoas que estão envolvidas no projeto, pessoas que acreditam no projeto, pessoas que incentivam a gente, né? Que vieram também. Nossos convidados vão ter uma surpresa em breve, né? Todos que participaram aqui. E qual a edição que é? Você sempre fala? Eu acho que é a 21ª. Primeira edição, Nosso diretor informou que é a 21ª. Recebendo hoje, um cara... Triatleta. Editor-chefe, né, cara? Inclusive, nós estávamos conversando aqui, eu quero lançar um livro, eu já estava quase fechando o negócio aqui. Então, editor-chefe é colega de profissão, praticamente meu, né, cara? Isso aí. Valdemir Paiva, cara, que legal, prazer recebê-lo aqui. Prazer. Pois é, somos quase amigos de profissão, né? Pois é, mas explique, você é editor-chefe, o que você faz? Bom, eu sou o Paiva, sou editor-chefe do Editorial Casa. É uma editora onde trabalha com edição de livros, né? Onde faz a orientação desde a escrita até o processo de feitura, né, dos livros, até impressão e comercialização, marketing, de toda essa parte editorial. Na editora tem diversos selos, né? Hoje o mais potente é o selo infantil, que é o Casa Kids, onde a gente trabalha com livros infantis e, sobretudo, né, com a alegria de ser um grande diferencial do Editorial Casa, é trabalhar com livros com acessibilidade. Então, material com impressão em braille, libras, audiodescrição, pictograma para crianças com espectro do autismo. Então, esse é o grande filé mignon, né, do Editorial Casa, são os livros infantis. Mas também trabalhamos com ciência, com material relacionado a ensino técnico, literatura em geral, né? Enfim, o campo do livro é a minha especialidade hoje, né? Embora inicialmente a minha formação não tem nada a ver com livro. Qual que é a da formação? Não tem nada a ver, então. O que você diria que eu sou? Você tem cara de ter formação em culinária. Gostaria, embora eu goste muito. Cara, deixa eu pensar, ele é engenheiro de alguma coisa, né? Eu acho que não. Eu sou historiador de formação. Cara, eu estudei história. Eu ia falar filosofia primeiro. Eu fiz história até o oitavo período. O sétimo período na Federal aqui do Paraná. Caraca, faltou um ano. Porque tinha muita greve e aí eu já era jornalista de atuação, né? Era mais um hobby. Fui trabalhar em São Paulo, aí, cara, começou a abrir a porta do jornalismo, fui trabalhar no Estadão, né? No jornal do Estado de São Paulo, fui trabalhar lá. E aí, cara, eu senti que era momento de seguir isso, mas me arrependo, porque logo depois eu voltei para Curitiba e dava para ter terminado. Então eu fiquei pouco tempo em São Paulo. Eu podia ter, mas enfim. É uma experiência. A minha área, o meu caminho na área editorial, eu fiz mestrado em História. Na verdade, eu fiz minha graduação em Campo Mourão, aqui no interior do Paraná. Trabalhava... Tem Termas de Jurema, né? Muito bom, inclusive. E daí eu vim para Curitiba para fazer o mestrado em História e fez a Federal? Foi em outro lugar? Federal aqui? E a minha programação... Isso, lá na reitoria. Isso mesmo. Ele caiu. Eu mostrava pro Patrick, eu estudei aqui, ó. Caiu. Caiu, né? Machuquei tudo o joelho. Mas caiu na rampa ali? Não, que eu fui querer fazer... O que tal? Eu tava sozinho, né? Foi na volta do evento que fui com o Patrick.
Mas eu queria fazer um videozinho pra relembrar, né, ali, a quadra e tal. Cara, eu olhei pra frente, e a galera dando risada e me ajudando a levantar, cara. Ninguém ajudou a levantar. Primeiro a gente ri, depois a gente ajuda. Mas ninguém ajudou. Riram, gravaram, mas ninguém ajudou. Primeiro ri, depois grava e ri de novo. Aí se não ajudavam, entender que tá em Curitiba, né? Sexto andar da reitoria. Lá no sexto andar da reitoria, eu fiz o mestrado lá. E no final do mestrado, eu vi uma oportunidade de fazer material didático. Que legal. Eu trabalhei fazendo material didático para uma editora. E depois trabalhei numa outra editora que tinha espaços para editora científica. Trabalhei como editor superintendente. Aí passou um tempo e falei, cara, acho que é a hora. Trouxemos uma pessoa culta para falar com a gente, né? Porra, cara, que legal. Todos os demais são também, né? Que legal, mas eu estudei história antiga, eu era da história antiga, assim, mais, sabe? Estudei lá, eu gostava muito de história antiga. E, mas interessante, editor-chefe, né? Mas acho que daí o Patrick pode perguntar do outro viés aí, né? E atleta, cara, o cara todo tranquilo aí, né? Todo voltado para a parte cultural, histórica, estudar. Geralmente tem essa coisa, né? Assim, geralmente as pessoas são muito ligadas na área da cultura e pensam, o cara é preguiçoso, tranquilo demais. Não vai fazer triatlo, cara. Pois é. Antes de eu fazer minha graduação, eu jogava handball. Né, e joguei handball. Mas jogou no colégio ou jogava? Joguei profissional. Fui morar em São Paulo um tempo, joguei no Pinheiros. Foi seleção. Pinheiros? O cara fala no colégio. Joguei na seleção brasileira juvenil. Né? Então era handball assim, de alto rendimento. E com o tempo eu falei, cara, é bem difícil, né? O esporte hoje é muito difícil no Brasil, né? E foi onde que eu falei, preciso estudar, preciso procurar um caminho aí. Eu entrei para a área da história, era algo que eu queria e tal, e daí acabei saindo do esporte, né? E sempre fazia uma corridinha aqui e ali e tal, mas nada para voltar ao handball. Mas bem, depois assim da graduação é que eu tive a oportunidade de voltar para correr, né, nadar, pedalar, e foi onde que eu entrei de fato no triatlo. Legal. Aí, você treina hoje em qual? Triax? Não, Triax. Isso, Triax é a escola da conheço Triax, claro, com o Almir, com o Matheus. Eu, na Cabral, começaram na Cabral Academia lá, né, na Cabral. Então, eu conheci o pessoal da Triax lá, porque eu morava aqui perto, assim, nessa região, perto. Né? E então, eu treinava na Cabral ali, eu treinei na Triax mesmo, só que na corrida, né? Que antes era uma equipe de corrida antes, né? Isso, era... Na verdade, eu acho que não sei a história ao certo da Triax, mas o Almir, que é o fundador que é há 30 anos, há 25 anos, que inclusive ano passado foi a comemoração, há 25 anos ele tem a Triax que funciona dentro do Clube Urca. Sim, exatamente. Né? E ele já vem do triatlon, mas tem o Marcelo, que é responsável pela corrida, né? O professor Marcelo, o Matheus é que orienta grande parte do pessoal do triatlon junto com o Almir. E também tem a galera da natação, né? O Leonardo. Então, que legal. Então, é uma equipe muito forte, cara. muito forte, sim, né? Muito forte e vem crescendo a cada dia que passa. Assim, uma assessoria bem tradicional, se for pensar, né? 25 anos, poxa, para uma assessoria. Não, eu lembro que foi bem no começo de história de assessoria, assim, a Triax foi uma das primeiras, assim, aqui em Curitiba a ter, né? E é muito legal, assim, e outra. Eles sempre também tinha parte do teatro, né? E uma época que era muito mais difícil de ter as coisas, né? De ter local para treinar, de ter acessibilidade, né? Você não sabia nada, não tinha orientação, você tinha muita informação, né? Então era muito legal desde o começo. Acho que tinha, não sei se o Luiz Irã também não era lá. Vocês conhecem o Luiz Irã? O Luiz Irã é muito da época do Almir. Inclusive, o primeiro triatlo que teve em Guaratuba. Que é o negócio da Triativa, né? Que é a organização do triatlo. Ele faz parte, acho que é da Triativa, né? Isso, o Luiz Irã é proprietário da Triativa. Né? Isso, que também vem crescendo bastante. Originalmente é para triatlo, mas vem crescendo duatlon, a corrida. Então, o espaço do esporte está sendo bem explorado. Acredito que estejamos vivendo um ápice aí das procuras das assessorias. Eu acho que está longe ainda do ápice. Você acha? Cara. Tá longe. Ápice Tutri. Não, está longe. Eu acho que a nível de procura e modalidade
vai ter um crescimento aí pelo menos por mais 3 anos ainda. Porque se você pega uma porcentagem, dados, né? 19 milhões de pessoas participaram de provas no ano de 2024. É pouco. Se você pegar a nível populacional, é pouca a porcentagem ainda. Tem muita gente para acessar ainda esse meio. Tem muita gente para começar. Você pega uma porcentagem de 19 milhões. Quantos desses aí tinham assessoria? É uma porcentagem. Não chega nem a 30% se bobear, tem assessoria mesmo, entendeu? Então, assim, eu acredito que tranquilamente aí mais 3 anos, crescer, 4 anos aí vai crescer e assim, não vai cair bruscamente, vai ter um oscilação. Eu acho que a tendência é meio que se manter, assim. Esse, acredito eu, né, que esse crescimento brusco vem como reflexo do pós-pandemia, né, onde grande parte das pessoas descobriram, na verdade, o que é correr na pandemia. Me vejo também, eu acho que você também tem bastante dados a respeito, de que a galera mais jovem estão se interessando. Então, hoje, as assessorias acabaram se tornando não só o esporte pelo esporte, mas um espaço de sociabilidade. Né? Então, as pessoas vão se encontrar para depois conhecer, né? Enfim, namorar, encontrar outras pessoas para se relacionarem. Tomar aquele café, tomar um chopp, tomar um vinho, o encontro do fim de semana, o almoço, né? Então, às vezes, o esporte ali, a corrida, a assessoria acaba sendo apenas um canal para o lazer e para a sociabilidade, né? Para os relacionamentos em si. Eu acho que virou tipo assim, ó. O cara gosta de jogar futebol, joga uma vez na semana para ver os amigos. Agora tem a corrida. O cara vai lá uma vez na semana, treina com um grupo, ou combina de treinar com os amigos uma vez no parque. Então, acho que, além disso, tem o fator redes sociais. Então, sim. Teve-se, né? Eu posso falar porque, eu hoje já me considero um criador de conteúdo, né? Mais de 1 ano e pouco já estou trabalhando firme nisso mesmo. E pude acompanhar diferentes processos ali dentro da criação de conteúdo e novos criadores. Então, teve-se ali um crescimento louco de criadores falando e fazendo qualquer coisa, só que hoje você já consegue entender que já está tendo uma seleção natural. Tem grandes criadores de conteúdo que espalharam a corrida, graças a essas pessoas, mais pessoas puderam acessar, só que hoje já não é você ir lá abrir tua câmera e falar qualquer coisa, porque as pessoas elas são inteligentes, elas vão pesquisar, elas têm acesso. Então, teve esse crescimento exponencial graças aos criadores, mas hoje também tem mais esse filtro, né? Não sei se você tem essa percepção também. Não, eu acredito que sim, e está muito atrelado à facilidade do acesso à informação, né? Mas o pessoal que cria conteúdo e tudo mais contribui diretamente a isso. E eu acho que esse mar de informação, né, que a internet hoje é um mar, e se você não sabe surfar, você vai, enfim, naufragar. E você aprender a selecionar, e querendo ou não, é uma bolha, né? A gente vive numa bolha. Eu vou falar do triatlon, então assim, eu estou numa bolha que é totalmente diferente da corrida, ou só do ciclismo, ou só da natação, né? Então a gente acaba vivenciando uma bolha. E grandes questões aparecem como, será que o triatlon realmente está crescendo? Ou a gente está nessa bolha e fica um retroalimentando o outro, e eu vou abrir minha rede social, só vai ter coisas no triatlon. Então, eventualmente aparece alguém diferente ali e tal, mas é uma situação, né, que as redes sociais acabam proporcionando. Mas, sem dúvida, o acesso à informação contribui diretamente a isso. E eu acho que além disso, né, Ângelo, você que tem acesso também a várias outras pessoas que são teus clientes também, as organizadoras, as empresas, elas entenderam o potencial de marketing, o potencial que a corrida, os esportes traz. Então, você pega grandes empresas fazendo eventos esportivos, você pega, por exemplo, nós não temos patrocínio, mas eu vou falar, você pega a Live, a XP. Há tempos atrás não tinha nada. Sim. Hoje eles têm um dos maiores circuitos de corrida no Brasil. Inclusive tem, eu não sei, depois eu vou lembrar, durante o podcast aqui, tem uma marca que vai vir agora, uma marca nada a ver com esporte, que vai vir com corrida. Daqui a pouco eu vou lembrar que vai entrar no circuito também. Então, tem as farmácias, mas tem alguém grande que vai vir, que não está ainda, que vai entrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é interessante esse movimento, né, que hoje a corrida traz, o esporte, né, o teatro também movimenta, né, mas
também, por outro lado, assim, o que ele falou da questão da bolha, né? A gente acha que está grande demais, mas talvez não esteja tão grande quanto então, é isso que eu falei. Eu acho que está muito longe ainda do ápice. Não tá... Porque se você pensar que, teve um boom agora, cara, as pessoas estão acordando para muitas coisas ainda. Se pegar daqui a 3 anos, quantas pessoas vão estar com 20 anos? Que talvez ainda não podem correr ou não podem fazer um triatlo? Quantas pessoas vão estar com 53, 60, que talvez vão começar a ter um ar diferente para cuidar da sua saúde? Então, eu, Patrick, como treinador e também empresário, a minha perspectiva é só de crescimento, pelo menos por mais 4, 5 anos. Dessa forma. Mas eu acredito também, eu entendo o seu raciocínio, mas a gente tem também uma alteração da geração. Isso. Né? E a gente vê que essa geração atual, né, a galera nova, é muito mais ligada à tecnologia e tal, e eu não sei, na verdade, a gente, acho que, 5 anos vai nos dizer melhor, de que como essa nova juventude né, vai ter em mente a questão da saúde. Se realmente eles vão se preocupar, acredito que sim, nesse sentido, acredito que sim, daí sim teríamos mais espaço para as assessorias e tudo mais, um público maior, né? Mas se essa geração, que hoje é tão desapegada de tudo e tal, não ter essa preocupação com a saúde, não sei se terá assim, um ápice tão grande. Eu acho que os próximos anos é que dirão. Né? Tem 2 vias, porque se você pensar daqui a tanto tempo vai ter mais gente ficando mais velha, porque a população está mais velha, né? Sim. E vai ter gente nova, então assim... O que está acontecendo é uma análise bem interessante isso. Acontece, por exemplo, minha filha tem 17 anos, meu filho tem 14. Tipo, uma coisa interessante, assim, meu filho joga futebol, tudo, faz esporte, tudo. Minha filha não faz nada. Só que, assim, uma coisa comum aos dois, muito uso de celular, certo? Cara, eles têm dores nas costas, assim, absurdas, que eu tô tendo agora com 46 anos. Ele já tem as mesmas dores que eu tenho. Então, esse é um problema que e talvez vai dificultar para fazer algumas coisas para frente. E tem um outro dado que é interessante, assim, nessa questão também das gerações, que a gente está falando de envelhecer melhor, ou envelhecer sem esporte ou com, que acontece muito, está chegando uma geração, essa geração dos jovens, eu acho que eles têm uma qualidade que a minha geração não tinha, por exemplo, que a minha da década de 80 ali, fui criança na década de 80, cara, a gente foi, acho que das piores gerações que teve. Por quê? Era a televisão, né, que a gente tinha de não praticar esporte, era coisa de burro, porque você é inteligente, você não pratica esporte, então você automaticamente você estudava, você praticava esporte, então que era industrial também, para né? Você ter futuro, você tem técnica, que né? fazer. Então, a minha adolescência e boa parte dos adolescentes da minha geração não praticaram nenhum esporte porque não tinha na escola e porque o objetivo era você tem que estudar, você tem que trabalhar. E ser alguém na vida. Alguém na vida, porque esporte é coisa vagabundo. Era essa a teoria. E eu acho que essa geração foi a pior porque a minha, a 80 ali, era muito noitada. A gente era uma geração de muito da noite. Então, cara, virava todo dia na noite. Então, mas é por isso que eu penso, desculpa te cortar, assim, que vai ter esse aumento. Igual o Marcelo que veio aqui que faz a arte pra nós. Até um ano atrás, era um cara da noitada, fumante, né? Agora ele, do esporte, a esposa levou ele também, então, entendeu? Esse é o lado bom, só que o desafio agora é pegar essa geração, que nem eu falei, a gente tá falando dos jovens de agora, que não tem esse vício de ficar à noite tanto, que é muito mais eletrônico. O vício, o problema dele está aqui, está no celular. E a gente concorre com isso aqui, entendeu? Para tirar esse jovem daqui para levar para o esporte. Eu acho que o desafio, assim, ele é muito incerto, porque se for avaliar por isso, né, a gente tem essa geração que era noitada e tal. Hoje os jovens não gostam não de... sai quase. As baladas estão vivenciando um declínio. Uma crise. Bom, essa semana passada mesmo teve uma reportagem de como se fosse uma balada, mas era uma balada matinê numa cafeteria. Eu vi. Então, isso é muito interessante. Né? Olha a dinâmica do jovem. Mas também
está muito atrelada a esse vínculo com a tecnologia. Trazendo para a área dos livros, hoje o livro impresso no papel, ele também está vivenciando um declínio. Porque hoje é só o tablet, é a tela. Como é que faz? É curioso isso, Walter. Como é que faz para manter... claro, você trabalha numa área muito especializada que é para autismo, né? Que também você trabalha muito com isso. Mas como é que faz para continuar? Eu gosto muito de ler livro físico ainda. Mas como é que você faz para conseguir conquistar novos leitores? Assim, como é que faz esse desafio? São diversos eixos, né? Mas se for pensar em relação ao acesso ao livro, também é uma questão geracional, porque eu ainda gosto do livro impresso, eu gosto de ler o livro, riscar o livro. Pois o meu sobrinho com 14 anos já não gosta. Inclusive ele lê no Kindle e depois vai lá e apaga, porque precisa de memória. Poxa, mas você está jogando fora o seu livro, cara. Mas ele quer ver outra coisa, já era, né? Então é uma geração muito mais desapegada, entendeu? E é algo muito interessante de se pensar, e bem certo nesse sentido. Não sei se você tem algum estudo, assim, você que trabalha com isso, fora do... Por exemplo, na Europa, como é que é isso? Tem outros países... No Uruguai, diz que o Uruguai lê muito, né? Você acha que tem assim... Lá, por exemplo, minha cunhada mora na França há 13 anos já. Eles lidam com a tecnologia de outra forma lá. Rede social, na França, os caras não dão bola, assim, a grande maioria. Tipo, os caras não perdem, ficam horas na rede social, igual aqui no Brasil, que se fica 6, 7 horas na rede social. Tipo, você não... Aqui virou uma ferramenta de negócio. Na Europa, os caras não ficam. Eu acho que existe uma diferença em relação ao próprio acesso. O Brasil ele vem crescendo e tem muito acesso à tecnologia e é muito fácil, muito atrativo. Agora, com relação à leitura, é um caminho muito mais cultural. Né? Então, os portugueses, os franceses... tem muito mais essa mentalidade de chegar no final do dia e, ao invés de deitar na cama e ficar folheando os Reels, pegar um livro e ler para dormir, né? Então, isso é muito cultural. E hoje, no Brasil, a gente vivencia essas dificuldades de fazer um livro onde consiga atender o grande público, atender a uma parcela e, de fato, ser atrativo, né? Porque vender livro vende, mas que tipo de livro está se vendendo? Né? Hoje, o que vem crescendo no mercado é um material que é relacionado aos coachings, que é relacionado à religião, ou seja, são temas e espaços onde busca dar respostas rápidas às pessoas, né? Que está muito atrelada a essa ideia do Reels, né? De você estar ali e você vai ver coisa rápida, porque o pessoal não tem tempo hoje para ficar num livro de 800 páginas. Por exemplo, até a gente citou aqui, o Patrick ia fazer um livro dele, né? Um dia, assim, contar a história. Tem muito também de história de referência via biografias, né? A pessoa num nicho tal, um livro do Patrick, o cara é treinador, vai contar a história dele, vai ensinar alguma coisa. Como você falou, de autoajuda, né? E a biografia em específico, ela perpassa muito por isso, né? Por que eu vou ler a história do Patrick? É porque, além de eu me interessar, ela vai me ensinar alguma coisa. Né? Assim, por exemplo, eu vou ler a biografia do Ayrton Senna. Por quê? Porque a gente gosta dele enquanto um ídolo, uma referência e tal. Exatamente. Mas a escrita, ou a produção, a organização do texto, ela precisa apresentar algo que cria um vínculo com o leitor, além da ideia de um ícone, né? Só ter as palavras. E ensinar por que aquilo ali serve para a pessoa. Né? Ninguém vai ser um piloto. Ninguém vai ler a biografia do Ayrton Senna pensando em ser o que ele foi, porque não vai acontecer. Né? Mas é uma referência. Né? E isso é importante estar no texto, é importante estar na estrutura do texto, na escrita do texto, para chegar lá no leitor, enfim, e obviamente a capa é importante. É desafiador, né? É um campo muito desafiador hoje em dia, assim, pensar nisso, porque a gente vive nesse mundo que é muito rápido, né? Tudo muito rápido, você não para sentar para ler. E antes, assim, eu lembro quando eu era criança, assim, eu tinha que ler, eu era obrigado mesmo. Meu pai me obrigava a ler, e isso me ajudou. Eu não estou reclamando, eu tô apenas que eu digo que eu era obrigado mesmo, eu tinha que ler e depois contar para ele que eu tinha lido, entendeu? Contar a história. E assim, hoje em dia, você fala assim, esse livro não me interessa, não vou ler. Você descarta. Sim. Se for meio chata a leitura, você, puta, velho, não vou ler mais. E tem mais uma coisa, Ângelo, vou dar um exemplo. Eu leio, gosto bastante de ler. Preciso estar sempre lendo artigo e coisa, porque a gente está no meio da saúde, né? Então, só que, cara, faz acho que 1 ano, assim, que eu praticamente tudo audiobook.
Tudo. É uma tendência, livros, né, conta também. da maioria dos facilidade. livros, pô, tô lá em casa de boa, tô respondendo Pois é. aluno, criando a planilha, putz, pá. Pois é, Pô, pois é. Até tô escutando agora o livro das 48 Leis do Poder. Pô, um livro sensacional. Você tá, pelo audiobook que você está fazendo. Audiobook. Cara, São muito legal. dinâmicas De aprendizado. né, de aprendizado e de acesso mesmo, né? Acho que, voltando à situação de que o Ângelo disse sobre antes, né, seu pai fazia você ler e tudo mais, voltamos à ideia da mentalidade, né? Então, essa ideia para os europeus não existe, né? Você naturalmente, não gosto dessa palavra naturalmente, mas é cultural para eles pegarem o livro, ter acesso ao livro, e livro infantil, livro de diversas formas, livro interativo, né? Aonde a criança vai se habituando, então ela vai crescendo um jovem, se tornando um adulto, aonde ler para ela é parte importante dela, ela vai se interessar. É como tomar água, como escovar o dente. Porque assim, para nós, a gente acabou que não tendo isso numa cultura onde, na verdade, como você disse, na sua época era importante ser alguém, esse ser alguém era algo técnico, apertar parafuso para ser alguém. Né? A gente não foi moldado para falar por que eu preciso apertar isso. Porque, na verdade, não é interessante isso. O mercado então, isso, o mercado isso. Assim. E o livro perpassa justamente por isso, né? Você ler algo e refletir, e estar com você, e poder viajar, e se tornar uma pessoa pensante, E né? como é que chama? Você deve saber Crítica. o termo. Que é sobre você deve saber o termo, como é que chama. Quando a pessoa lê, mas não entende nada que está lendo, como é que chama isso? Aquela analfabeta funcional. Exatamente. Tem muito isso, né? Tem gente que lê alguma coisa e não entende nada do que está lendo. E que é muito reflexo da nossa sociedade, né? Além disso, dessa questão cultural, para nós, do Brasil, também perpassa uma questão social, né? Quem que tem acesso hoje a um livro, de ir numa livraria ou até comprar lá na Amazon, enfim, nesses portais de venda do livro, comprar o livro que quer. Por mais que a gente busca tornar o livro mais acessível possível, mas fazer com que o livro chegue em casa ou ter acesso no Kindle ainda é algo muito inacessível. Então, com o tempo, a gente vai conseguindo tornar o acesso ao livro que está saindo, como eu disse, né, a biografia do Ayrton Senna. Quem tem condição de ter acesso a isso? Não é todo mundo. Sim. Então, Até porque, Pava, desculpa te cortar, você pega aí dados que acho que 80% da população, 88%, ganha menos de 2 salários mínimos. E geralmente os livros são caros, livros assim são mais caros do que... Você vai falar, eu vou comprar o arroz, o feijão, o café, ou vou comprar o livro. Que, sei lá, 65, 80 reais, entendeu? Você pega 10%, 20%, né, dependendo de um salário. Boa parte. Então, hoje, a gente precisa tornar esses meios mais acessíveis, fazer com que isso culturalmente se torne mais comum, cotidiano, porque daí a criança vai crescer e daí o pai não vai precisar falar, Ângelo, leia e você é obrigado a ler. Sim. Porque aquilo vai ser como... no caso, a concorrência da minha geração foi a TV, né? Por exemplo, a concorrência videogame e TV, né? Assim, sim. Mas a TV, que eu não tinha videogame de geração, assim, não tinha dinheiro para ter no momento, mas era mais televisão. Pô, meu pai tinha que... minha mãe falou, não, televisão você não vai assistir, porque... Hoje a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, assim, né? A gente não faz, não tá só, o que eles falam, você não tá só, você tá lá ouvindo o livro e tá fazendo outra coisa. Mas antes não, agora você vai sentar aqui e você vai ler o livro. Isso era bom por um lado, você tinha atenção naquilo de fato, né? Sim. Você tava tendo... Mas assim, de qualquer forma, eu acho que eu imagino assim que a medida é você em algum momento incentivar as pessoas a lerem algumas páginas por dia, que seja. No momento que ela vai lá deitar na cama para relaxar. Entendeu? Acho que hoje a tecnologia bagunçou tanto com a nossa cabeça que a ideia do higiene do sono vem crescendo. E é algo que já deveria estar na nossa rotina há muito tempo. Então, você sair da tela, se desligar lá 8h30, 9 para 10, né? Começar a ler alguma coisa, para você conseguir ter um sono de qualidade. Poxa, veja só que é algo que deveria ser um hábito. Cara, você já parou a pensar que um dia, que em algum momento da história da humanidade, as pessoas que eram leitoras vorazes de livros também poderiam sofrer isso. Pô, o cara fica só lendo livro. Pô, não larga essa porra. Tipo, como se fosse um celular Porque o momento que os livros foram lançar, certeza que a pessoa, porra, só fica lendo. Tem que parar um pouco de ler. E assim, tem muita gente que tem problema de visão, sim, por causa do excesso de leitura, né? Que
às vezes por acabar acelerando alguma coisa que deve ter de jeito, sim, que deve ter ouvido assim, pô, não larga essa leitura. E por isso que é importante atrelar a tecnologia a isso, né? Porque, por exemplo, o Braille é uma tecnologia para as pessoas com deficiência visual, né? Ou, propriamente, o audiobook é algo que vem contribuir também, para né? isso. Também vem para isso. O Libras, né? Né? Enfim, contribuir o acesso à informação. Então, a tecnologia, ela precisa também não só ser criticada e demonizada, né? Ela precisa estar sendo e até utilizada. o conhecimento sobre a questão do autismo, né? Que você falou, muitas coisas a gente nem sabia, né? Não tinha conhecimento nenhum. Né? Como trabalhar com essa questão, né? E como educar e como que a literatura pode ser... Pega, por exemplo, a geração dos nossos avós. Cara, imagina o tanto de problema que a galera tinha que nem sabia, nem tinha noção, entendeu? Não, e antigamente a criança era um mini adulto, né? Tipo, se vestia como adulto. Você pode ver as fotos antigas, né? O mini adulto, né? Aí nascia com o nome, botava o nome de Miguel José, aí já era. Joaquim já nascia velho, né? Eu também nasci velho, hoje é o Ricardo. Valdemir Paiva, você quer o quê? Cara, Valdemir Paiva é velho, né? Mas olha só, Valdemir Paiva tem nome muito de escritor, de livro de filosofia. Marcelo Paiva, até do filme lá agora. Ô Paiva, mas saindo um pouco dessa parte da literatura, digamos assim, a tua vida como atleta, como é que você hoje consegue assimilar tudo, porque é uma rotina cansativa trabalhar. Teatro é cansativo. Não, nem só o triatlo, tô falando do trabalho dele, né, editora lá, porque é muita coisa, você tá trabalhando com mental, né? E aí, ter energia pra treinar, pra nadar, pra pedalar, pra correr, como que é isso, cara? É um desafio que exige muita disciplina, cara, e essa disciplina perpassa uma organização no trabalho, uma organização na vida pessoal, que envolve alimentação, sono, organização de treino, dos horários, e nisso tudo a gente precisa abdicar de algumas coisas. Por exemplo, balada hoje, não que me atrai, mas assim, noitada é uma coisa que dificilmente acontece. Eu sempre falo que vou para balada esse ano, tá? Eu já fui, bom, agora só ano que vem, acabou, em casos esporádicos, mas a vida enquanto enfim, atleta, né, onde o esporte, que é de longa duração, e onde eu preciso treinar 2 vezes no dia e trabalhar, porque eu preciso me sustentar, e no trabalho eu trabalho com uma equipe, preciso coordenar a equipe, manter eles você tá com energia para isso, né? Porque não adianta eu Chega ficar... pros caras, vamos fazer um teatro comigo. Minha vontade era, assim, porque assim, hoje na editora eu fico mais na parte comercial. Então, a parte comercial precisa ser muito enérgica, toda hora, todo momento. E a equipe é justamente isso, assim. Tem pessoas que não param. Na verdade, eu sou muito ligado no 220. Parece que não, mas sim, eu sou muito no 220. Não parece, mas, né? Tem pessoas que são, nossa, que não param, cara, não param de falar. Sempre que não parece, que é o seguinte, como ele é triatleta, ele acorda bem cedo para treinar. Então ele começa pilhado, já chega essa hora aqui. Não, daí ele chega lá, tem que 10 reuniões no dia. Essa hora acabou. Ouvir, falar, e daí depois falar com o pessoal, e cada pessoa e autores, e é bem isso. Eu acho que o lance do triatlon e da minha profissão se aproxima justamente nisso, porque a área editorial e da onde, né, eu trabalho dentro da editora, sou responsável da editora, é área comercial, então é uma competição, é um espaço por eficiência a todo momento. Sim. Então você precisa vender, você precisa performar, você precisa faturar. E no no triatlon é justamente isso, né? Você precisa nadar e você vai sair, vai pedalar e vai correr, né? E é você com você mesmo. Obviamente, né? Você vai estar ali na competição e tudo mais, mas é você com você mesmo, né? Eu não sou um triatleta profissional, eu sou um triatleta mas você tem uma performance, o cara já pega pódio aí. Então aí, assim, e a ideia justamente é essa, se superar. Né? E acredito que a minha profissão se aproxima muito disso, né? Em relação ao que eu tomo o triatlo enquanto lazer. Você falou que faz 2 anos, né, que você começou. No triatlo. Como que você se vê 2 figuras, por exemplo, o Paiva de hoje e o Paiva que iniciou lá no triatlo? Como é que foi essa transformação da tua mentalidade pro teu trabalho, pra tua vida? Cara, muita coisa mudou.
sobretudo essa questão da disciplina. Assim, eu corri eventualmente, né? No fim de semana eu vou correr um pouquinho, mas sem nenhum tipo de orientação. E meta, e planejamento mesmo, né? Então, acho que a chave que está aí no meio é uma assessoria, é ter uma orientação profissional. Porque, assim, não é só chegar e fazer o triatlo, né? Você precisa entender e ter auxílio profissional de como você vai fazer aquele ciclo de treinamento. Porque nadar, correr, pedalar é uma coisa. Agora, nadar, correr, pedalar juntos é uma outra coisa que te exige do corpo uma outra situação. Te expõe, né? O corpo é exposto numa situação totalmente diferente. E que você pode se machucar em muito. Né? Assim como as pessoas que querem fazer uma maratona no dia para a noite, é perigoso. Vai expor o corpo a um desgaste muito grande. Que talvez ela cruze a linha de chegada. Talvez sim. Mas ela vai sentir reflexo ali 1 semana, 2 dias. Ou até pro resto da vida, né? E vai pegar um trauma e nunca mais vai voltar para correr. Para a corrida. Então, assim, que tipo de mentalidade a pessoa vai tomar e vai enfrentar o esporte, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre como a gente muitas vezes transforma o nosso lazer em obrigação, né? Então, esse é o ponto, né? Isso para mim é um lazer e eu adoro me superar, né? Buscar o meu tempo e tal. Mas eu conheço amigos que fazem triatlon que não é por aí. Para eles querem completar, né? Querem estar ali no meio. Então, para eles, enfrentar o esporte ou ter o esporte enquanto um meio de lazer é totalmente diferente do que para mim, né? Então, eu acho que também perpassa a ideia do que o professor precisa entender de cada pessoa, né? Como é que a assessoria enfrenta isso, como é que a assessoria entende isso, né? Porque, para mim, é bem claro de que eu quero buscar os meus melhores tempos. E, claro, né? Sob a orientação de um profissional, né, da assessoria. E tem pessoas que não. Cara, querem. Eu vou além, tá? Ele falou ali, pessoas que querem completar, e quem quer performance. Até o atleta, no caso você que quer performance, ele precisa ter a base dele muito bem enraizada naquilo que ele começou. Sim. As bases dele de transformar a mentalidade, de melhorar a rotina dele, de ser um cara mais organizado, de ser um cara mais rápido, mais ágil, para poder utilizar isso no trabalho, na parte comercial. Então, mesmo quem quer performance, eu enquanto treinador, eu sempre falo para o meu aluno, você tem que entender, a corrida ela tem que ajudar na tua vida. Se a partir do momento que ela está prejudicando, repense o que você está fazendo. Cara, é muito isso. Inclusive, nessa conversa que eu tive com uma amiga minha, foi tema de análise no psicólogo, que é o ponto em que você transforma isso, que é lazer, em uma obrigação. E, cara, quando passa a ser obrigação, poxa, e além de tudo, como é uma obrigação, você vai querer resultados e você quer postar resultado, você quer pódio, não sei o quê, e você acaba se frustrando. Ou seja, você trabalha, que, bom, particularmente eu não gosto de trabalhar. Né? Não sei quem gosta, tudo bem. Mas assim, ir trabalhar, ter que se cobrar e tudo mais é uma coisa, né? Agora, como você enfrentar isso, o esporte, daí você mas você ter trabalha a mesma... no que você gosta? Com certeza. Então você gosta de trabalhar. Mas eu preferiria ficar de longe. É que se você pegar o significado da palavra trabalho, ela tem como tripalho, né? Isso, como que é básico instrumento de tortura. De tortura, isso mesmo. Então, vamos lá. O teu trabalho, ele... se torna algo que você faz para te dar renda, só que você gosta. A gente precisa ter essa ideia, porque se for pensar numa questão capitalista, a gente precisa sobreviver, então precisamos faturar. Então a gente talvez se iluda e busque, né, de alguma forma fazer da forma que a gente goste para transformar aquilo que é doloroso, né, porque tá todo dia ali e tal, e às vezes você precisa falar com pessoas que não quer falar. Então, né, é um processo, faz parte, mas a gente tenta encontrar naqueles momentos coisas felizes, né? A gente trabalha junto, eu e o Patrick aqui, eu não quero falar com ele, sou eu obrigado a falar com ele. Não tô afim, porcaria, tem que falar com o Matheus, né? É um inferno isso aqui. Mas a gente encontra não dá pra trabalhar desse jeito, cara, é difícil, assim, tem dias que você não tá afim de vir aqui fazer, tem que ver o Patrick, mas... Cara, eu sou tua alegria, tu boninho, cara, eu alegro esse ambiente aqui. O trabalho é tão pesado, né? Então... Mas a ideia é justamente entender, né, que o esporte, o lazer,
lazer, o triatlon para mim é uma coisa que eu faço com muito amor. Por exemplo, se eu tô cansado um dia, hoje eu tenho a percepção que é melhor eu ficar dormindo em casa, descansando, porque amanhã eu vou estar mais feliz treinando e vai ser muito melhor e talvez eu vá hoje, amanhã eu vou me Você machucar. respeita isso, então você consegue fazer isso, Exato. tipo, hoje eu tinha que treinar, mas, cara, não é questão, separando da preguiça, né? Falando assim, hoje realmente não vai render, não vai ser, é melhor um descanso do que um treino. Você consegue chegar a essa... Hoje sim, mas vou lhe dizer uma coisa, eu acho que o Patrick também enfrenta muito isso. No começo, ou às vezes isso acontece também, eu tenho que fazer 5 quilômetros, vou lá e faço 10 porque eu estava muito bem. Cara, isso não deve fazer. Não é, né? Então, enfim, com o tempo você vai compreendendo e, novamente, né, ter um profissional ali com você, te assessorando, vai fazer com que você compreenda. Hoje eu compreendo, mas, sei lá, eu há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não entendia isso. Mas é que a questão cultural do brasileiro. Então, isso se encaixa no treinamento. Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer o dobro, eu preciso... Então, é difícil. E isso também, até quando os alunos vêm me procurar para treinar e tal, que tem um próprio método, cara, é difícil no começo fazer com que ele entenda que ele precisa seguir um ritmo mais leve, que se ele estiver muito cansado, vai descansar, vai sair com a tua mulher, vai sair com a tua esposa, com teus filhos, vai sair com o teu cônjuge, vai dar uma volta, vai curtir, porque entra nessa linha. Cara, é o teu lazer, a corrida, mas isso até, o triatlo, o esporte é uma válvula, muitas vezes uma válvula de escape. Sim, mas é legal isso, a visão que o Patrick tem hoje, que você tem também, porque eu não estou falando da Triax, Deus do livre, não é isso. Na época que a Triax surgiu lá, que as pessoas começaram, tinha muito assim, de porra, você não pode furar treino, você não pode deixar, como você não fez aquele, vai ter que compensar, vai ter que fazer. Cara, e daí aquilo virava uma espiral assim que você, cara, perdia aquele... E às vezes não é. Você tem a tua vida... Às vezes pega Hoje, eu cheguei a fazer, assim, uma época... Eu fiquei resfriado, né? Mas sabe por que você ficou resfriado? Vou fazer o merchan. Porque não tomou os suplementos. Claro que não tomei. Nem sabia que vinha do mel, né, cara? Meu Deus do céu, né, Ângelo? Não sabia, cara. Não, foi por isso mesmo. Claro, se tivesse bem suplementado, certeza que isso faz diferença. Mas o que acontece? Além de não ter tomado o Apis Nutri, o que acontece? Principalmente, assim, é aquela coisa de você achar que, faltei um treino hoje... Você se culpa de uma forma, cara. Eu me culpava de uma forma assim que ficava no inconsciente a semana inteira. E agora não. Tanto que quando eu fiquei doente essa semana, eu falei, cara, eu pensei comigo assim. Eu imaginei o Patrick falando comigo, assim. Eu nem enchi o saco dele, mas eu imaginei, cara, não vai render hoje, não vai. Não, tanto é que eu treino o Ângelo lá, eu passo o treino dele, ele sabe. Falei, cara, o Ângelo aí. Com o tempo você não vai. Mas não vai. Eu pensando assim, não vou, não vai. E foi melhor. Eu ia ficar pior do que eu estava, porque talvez eu tivesse piorado a minha condição e agora eu teria que ficar mais dias sem treinar. E já aconteceu muito isso, de eu forçar um dia lá meio resfriadão, cara, ficar um mês parado. Não recupera, é bem isso mesmo. E eu acho que as redes sociais têm influência muito a respeito disso. Você observa, porque hoje você precisa postar, aí tem os fiscais de pace. Cara, você precisa... Como assim você correu num pace de 5,40? A gente sabe hoje, com a cultura queniana, que é super importante correr numa velocidade mais leve e tal, que é regenerativo. Mas hoje a gente ainda tem essa cultura dos fiscais de pace, ou você quer mostrar, né, que o seu tempo é melhor, que você está sempre na sua melhor forma, se superando, e acaba se machucando. Eu acho que tem os dois extremos. Tem esse e tem o outro extremo da galera. Foda-se o pace. Beleza, se você não quer correr para baixar teu ritmo, cara, o problema é teu. Só não fique julgando a pessoa que quer atingir seus objetivos. E igual eu já falei isso, enquanto treinador, para mim o pace é muito importante, porque é um parâmetro avaliativo que eu uso, um pace importante, entendeu? Então até tava brincando esse dia, vou fazer uma camiseta, foda-se você, o pace é meu, vou fazer essa camiseta e vou começar, é sério, porque cara, cara, tu tem o teu corre, fulano tem o teu corre, cada um, cara, entendeu? Exatamente. Então acho que falta mais para as pessoas cuidarem
do seu. Cara, fazer o seu. Legal, entendeu? Pô, tô fazendo o meu. As pessoas leem mais, né? Lerem, cara, é real. Também, né? Com certeza. Com certeza, cara. Com toda certeza. O pai vai saber mais que nós, que provavelmente deve ler bastante, né? Bastante. Então, assim, bastante. A pessoa assim, que... Poderia estar lendo mais. Se eu não seria muito, poderia estar lendo mais. Mas ano passado eu tive uma fase que eu não conseguia chegar em casa e ler a minha rotina de fazer uma leitura para dormir. Eu não estava conseguindo porque eu não conseguia ver texto na minha frente na hora que eu chegava em casa. Então é um processo que eu precisei ter calma e às vezes a gente tem momento de chegar em casa, não quero ler, hoje está tudo certo, mas a gente tem que colocar na cabeça também de que é importante ler para se desligar e ler algo, qualquer coisa, seja a revista lá sobre horóscopo ou algo mais sobre filosofia política, é importante estar se desligando e, enfim, fazendo o seu momento de leitura, porque isso vai contribuir no seu sono. E isso é cientificamente comprovado. Sim. Né? Então, você lê para se desligar à noite, vai contribuir para uma noite de sono mais tranquila e que vai contribuir para revigorar mais a sua saúde e tal. Então, é muito importante esse processo de assimilar a leitura à nossa rotina. Vamos desenvolver um método para aumentar a performance. Vou aumentar a performance dos outros. Ler e correr. Ler e correr. Ajuda bastante, Aí, assim, a leitura ajuda bastante. Quantos livros o máximo que você leu no ano? Aí você me apertou. Geralmente eu faço uma lista, mas ele sempre está em torno de 36. Caraca. Isso eu digo não profissionalmente, né? Não, profissionalmente você nem conta, não tem como porque contar. Porque eu trabalho muito com os originais, né? Uhum. E na grande maioria os originais vêm cru, né? Então, e às vezes a gente lê o mesmo texto algumas vezes. Pô, porque você precisa repassar ali, né? Sim. Hoje eu não trato diretamente com a produção editorial e tal, mas como eu estou no comercial, eu preciso ver o material para pensar num projeto, se aquele texto realmente vale a pena colocar no mercado, ou se aquele cara já não começou numa abordagem onde não tem muito significado para aquilo estar ali sendo publicado, ou o que pode ser alterado para salvar aquele texto e que quando ele for publicado, ele vai ser mesmo atrativo ao público. Né? E acontece isso, mas às vezes você a gente fala leitura beta, né? Faz uma leitura, dá uma devolutiva para a pessoa devolve, tipo, cara, não entendeu nada do que eu disse, vai fazer e tal. Então isso acontece também. Mas lá na editora também, tipo assim, igual eu, tô com 30, 40 páginas já escritas, né? Já dá para montar o projeto. Se eu mandar lá para vocês vão dar uma analisada e falar, Paiva, eu quero continuar o livro, terminar, só que eu não quero continuar escrevendo. Vocês também fazem essa... Isso, assim, acontece. É o que a gente fala de ghostwrite, né? Uhum. É bem comum, né? A gente orienta. Eu acho que o melhor caminho é orientar. Porque talvez eu possa escrever o material e te passar e você, cara, não é isso também que eu queria. Até porque o livro, igual, por exemplo, um vídeo no canal no YouTube, né? Nas redes sociais, um vídeo que viraliza... O livro também, se ele carrega uma energia, né? Com ele certeza. Carrega a energia da pessoa que está escrevendo. Sim, né? Sim. E não tem como... Bom, hoje eu consigo ter a sensibilidade de pegar um texto e compreender, e pegar essa quebra de narrativa na lata, assim. Cara, daqui para frente foi outra pessoa que escreveu. Ou... Muitas vezes acontece isso, a pessoa começa a escrever o livro em 72, em 80 ela fez mais um pouquinho, em 2023 ela terminou. Então, são vários Patricks, né? São temporalidades diferentes. Sim. Então, você consegue notar as camadas que possuem aquele texto. Legal. Isso é muito interessante. E que você vai pegando com o tempo. E você notar isso, cara, você fala, caramba, olha isso, essa narrativa está diferente, né? O Ângelo, que é da área também jornalística, vai entender o que eu estou dizendo. Você vai, com o tempo, desenvolvendo uma sensibilidade de entender a narrativa e ver que aquela narrativa está se alterando ali no texto. Isso é muito interessante. Com o tempo, você vai assimilando essa ideia. Porra, que massa, hein? Massa. Legal. Hein? Você pretende escrever um livro teu? Cara, pretendo também, mas eu tô bem... Você falou que está com 40 páginas, não teu? 30 e eu não pouco, tenho nada ainda. Tem sim, cara, só começar. Sabe qual é o segredo? Tem que abrir o computador e começar. Mas sabe o que é interessante? Eu fiz um curso uma vez, era um cara, um jornalista, Edivaldo... Não vou lembrar o sobrenome dele agora, Edivaldo alguma coisa lá. Ele ele fez um curso chamado Escrita Total. Você tinha que imaginar que você estava, uma situação
X e escrever, sem nenhuma amarra, tentar tirar. Sabe que a gente tem o nosso próprio editor, né? Assim, a gente vai escrevendo, isso aqui... Os nossos filtros, tipo, tocar o foda-se, assim, escrevendo, para ver o que saía. E daí, a partir dali, os livros saíram disso. Você, depois, fazer o processo de edição e tal, mas é escrever sem filtro. Então é difícil fazer isso. Então foi você que criou aquele desenho do tararará, não sei o quê, do tubarão de sapato. Foi você que fez esse negócio. Tem tudo isso aí. Foi tu mas que assim, não é só rotulagem, assim, mas você não frear no momento que, assim, até o que tá errado, digamos. Não tá certo. Vai. É que nisso tudo não tem o que é certo e errado. Isso é muito interessante, porque é muito atrelado. Né? Os gregos tinha muito... É a terapia dos gregos, na verdade, né? Bom, a cultura grega é algo muito interessante, porque, por exemplo, para os gregos, o manual de nutrição era muito mais importante do que, por exemplo, o manual sobre sexualidade. Então, você vê as diferenças. E os gregos tinham muito isso da escrita de si, né? É justamente isso, né? Você colocar no papel tudo o que você sente, o que você quer, porque muitas vezes o seu inconsciente vai se expressar e você vai compreender coisas que você não está raciocinando ou que você está se privando de observar e de entender. Então, quando você vai reler o texto, a gente tem muita expressão de deixar o texto dormir. Né? Deixa ele dormir, no outro dia você vai lá e lê ele novamente. Você vai pegar coisas que, cara, como é que eu pensei nisso aqui? Não, isso aqui não faz sentido nenhum. Por que eu coloquei isso? Né? Então, são aspectos que a escrita também é uma terapia. Né? Eu sempre digo que escrever é um ato de coragem, né? Porque você precisa ter muita coragem para... Colocar no papel aquilo que você está pensando, né? E ato de coragem de falar assim, cara, leia isso que eu escrevi. Cara, mostrar para alguém. Você está revelando o seu aspecto mais íntimo. Então, no curso era isso, eu tinha que escrever e a outra pessoa tinha que ler, entendeu? O que você escreveu. Entendeu? E tinha coisas muito íntimas, às vezes, ali, e você não conhecia a pessoa direito, você lia aquilo. Então, era meio assustador, assim, até. E a ideia de que você escrever um livro, publicar um livro, é um processo de gestação totalmente compreensível, né? Porque você está ali fazendo algo que é o seu filho. E quando você vai entregar para alguém, e daí a pessoa recebe e fala, cara, não gostei, tá ruim, existem formas de você falar isso, obviamente, né? Mas você passar isso para a pessoa, cara, é ofensivo, dói. Então, a pessoa precisa também entender e levar como é que ela vai levar a crítica. Ela vai receber isso bem? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Porque eu preciso fazer um livro bom, compreensível para o mercado editorial. E eu preciso, muitas vezes, falar, cara, isso não é bom, não é por aí. Você tem que vender, né? Você também tem que vender, né? Tem que vender, né? Então, pois agora o jogo vale 1 milhão, né? Pergunta do 1 milhão agora. Como é que fica com o chat GPT da vida? Porque agora, né, todo mundo se acha escritor agora, né? Você coloca lá... É um desafio e o Brasil está bem atrás em relação ao exterior. No ano retrasado, a gente teve um episódio... O Prêmio Jabuti é o prêmio mais famoso da literatura no Brasil. E tivemos um episódio onde, na categoria ilustração, na verdade, não que não era permitido, mas não tinha nenhuma regra para enfim, abalizar essa situação, né? E como não tinha regra para falar sobre a utilização de inteligência artificial, compreendia-se que não podia usar. E uma das pessoas que foi indicada para melhor a ilustração do Prêmio Jabuti, foi um dos finalistas, descobriu-se que ela utilizou. E ela foi desclassificada. Então, gerou um tumulto muito grande. E nisso tudo a gente observou que o Brasil está muito atrás em relação a isso. Nos Estados Unidos, a gente ganha dinheiro escrevendo livros com inteligência artificial, né? Mas daí como é que a gente pega isso? Claro, tem um monte de farejadores, né, que consegue detectar isso. Consegue. Mas a inteligência artificial tá aí e a galera utiliza muito. Por exemplo, tem uma palavra que o ChatGPT, toda hora você pega, que eu vi que o ChatGPT faz. Cara, jornada. Ele coloca jornada em tudo. Cara, ele bota jornada assim em tudo. Então, você sabe, o cara botou uma jornada ali... Eu uso bastante hoje para projetos, no trabalho até ali. Eu não estou criticando a inteligência artificial. Não. Eu só estou falando que a gente precisa ter uma estrutura legal para entender melhor, porque a gente está no limbo. O Brasil precisa ainda... E aí que tá, eu acho que ela é uma aliada. Aliada. Porque, veja, se você souber usar aquilo ali, cara, você faz muita... Quem tem a capacidade de fazer e quem tem conhecimento vai saber usar. O que eu estou falando é justamente isso.
o cuidado é esse. As pessoas que só jogam o ChatGPT e não conhecem nada, você percebe claramente. Você consegue identificar quando o cara fez um texto no ChatGPT e ele não fez junto com o ChatGPT. Ele fez só, jogou lá e aí, ó, é isso aqui, ó. Cara, você usar assim em conjunto é fenomenal. Eu falo porque igual eu uso em conjunto. Exatamente. Eu fiz um levantamento de faturamento da empresa, da assessoria, projeção. Pô, fiquei acho que umas 3 horas lá pegando dados antigos e tal. Cara, é um absurdo, cara. Se eu fosse fazer eu só aquilo ali, eu ia ficar uma semana pra fazer um negócio. Não, já tinha um modelo. Você queria algo que você queria só compilar aquele... É igual quando eu vou gravar algum vídeo assim de tema. Cara, eu já tenho um modelo, uma base, aí eu falo, pô, eu jogo lá, eu quero gravar um vídeo falando sobre as dificuldades dos corredores. Aí ele vai me dar lá 5 dificuldades, só que eu vou lá e vou reajustar. Não, essa aqui não serve, essa aqui eu quero que você fala assim. Então outra coisa que é interessante, assim, livros de você pegar um texto de algum escritor renomado, conhecido, e colocar no ChatGPT e pedir qualquer transformação. Resumo, ele não entrega aquilo que você... Cara, ele destrói a obra. Ele não consegue entender. Então, automaticamente, talvez o grande desafio seja as pessoas perceberem a diferença do que foi a mão, o que foi humano ali, e o que ele estragou, porque ele estraga mesmo, assim, se você deixar. Sim. Entendeu? Ainda precisa se lapidar da inteligência artificial, mas ela vai passar o que ela formula, né? Então, muitas vezes é quebrada, né? Muitas vezes, por exemplo, é uma grande ferramenta, por exemplo, na editora, fazer ilustração com inteligência artificial. Mas se a pessoa que está utilizando não sabe utilizar aquilo, o coelho, vai ficar voando, né? Entendeu? Eu pedi para fazer uma imagem esses dias lá do anúncio. Igual a nossa imagem invertida aqui. Saiu. Cara, eu falei, eu quero a mesma imagem, eu pago o Pro, né? Eu quero a mesma imagem, só adiciono o texto aqui e tal. Cara, eu não sei o que deu lá, botaram a minha cara, parecia um fofão. Pois desconfigurou tudo. Eu fiquei com a cara desse tamanho, assim, caralho, cara, deixa o Patrick igual o fofão. Porra, cara, eu fiquei com a cara... Não sai. Quero que o Patrick tenha a cara do fofão, não sai. É muito engraçado. Até tem um meme lá, né, tipo, quando... no futuro, quando a humanidade for dominada pela máquina, aí tá lá, esse aqui eu não vou matar porque ele agradecia, falava muito obrigado, tá? Mais ou menos assim, né, cara? Mas é uma ferramenta muito, assim, muito louvável que vem contribuir, mas é algo que precisa ser muito orientado, que precisa... Enfim, o Brasil ainda precisa se organizar mais em relação a isso. Mas uma coisa, Paiva, que eu assim, eu não sei você, né, mas às vezes eu escuto conversando, tem um pouco de medo, tal, tecnologia... Cara, não tenho medo nenhum, sabia? Porque as pessoas que são boas e fazem um trabalho bem feito, não vai faltar nunca espaço. Isso é. Nunca. A gente está falando que é importante a inteligência artificial e tal, mas, por exemplo, uma revisão, né, lá na editora, pensando a linguagem do texto público-alvo, nenhuma máquina vai me dar. Porque, assim, só quem é técnico mesmo, que trabalha com isso na editora, vai entender que esse texto é para aquele público-alvo e eu preciso compreender qual linguagem eu preciso utilizar para acessar esse público, né? Então, a máquina não vai conseguir acessar isso. Então, é algo que a máquina pode contribuir, mas ela não vai substituir. Então é a mesma coisa na área da saúde, a tua área também. Pode até ter. Não, ajuda muito. Só que... Hoje eu tenho vários, eu só posso ter vários clientes, vários trabalhos, muito por causa da tecnologia. Eu, antigamente, jamais conseguiria atender tanta gente sozinho. Ao mesmo tempo sozinho. E a tecnologia, como é algo estranho, ela causa medo, né? Então imagina as pessoas que viram a primeira vez a TV, saíram correndo, ou procuravam se estava ali dentro. Aquela caixa de... Eu falo assim, eu sou da geração que achava que o pessoal do Balão Mágico estava lá dentro. Estava lá dentro, cara. Tem um amigo meu que não fui eu, verdade, o cara quebrou a TV pra tentar entrar lá. Cara, rádio. Olha, meu pai, tem um amigo do meu pai, meu pai quando era criança, o Superman tava muito em alta, né? Cara, ele pediu pra mãe dele fazer uma capa, o amigo do meu pai pediu pra ele fazer uma capa, já pulou da casa. Meu Deus. Achando que ia ser igual. Cara, mas eu não vou julgar porque... Você fez também. Não, meu irmão foi zoeira comigo, cara. Eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu morei em sítio, né? Morei na roça e tal.
Aí tinha umas, tipo, tipo uns coquinhos assim que caem na árvore e tal. Vira como se fosse um coco mais, tipo, pequenininho, assim. A gente quebrava e comia ali. Aí tem uns corozinhos, negocinho dentro, assim. Aí meu irmão corozinho sacana, é o bigatinho, né? Meu irmão sacana, eu adorava Power Ranger, Naruto. Aí ele falou, se você comer isso aqui, você vai virar o Power Ranger preto. Cara, Talvez. até hoje, cara, ele ri da minha cara. Tá esperando Talvez. Eu virei na época do guarda-vidas. Tanto sol que eu peguei. Só assim que eu fiquei, pô, sacanagem. Mas essa dinâmica da tecnologia é muito interessante, porque no começo era o rádio, daí depois falou que a TV ia substituir o rádio. A gente não viu isso, a gente diminuiu, né? Mas não substituiu. Aí depois, né, com os canais de YouTube, vai substituir a TV, ou streaming, né? Vai substituir a TV e tal. Não vai acontecer isso. Não vai. E assim também acontece com os livros, né? Os livros impressos vão sumir, só vai ter os livros digitais. Talvez se inverta, né? Hoje o livro digital ainda é a menor parcela. Parece que não, mas ainda o livro físico é o que parece vende. que sim. Parece que sim, cara, porque, tipo... Não, o livro físico ainda é o mais vendido. Então, isso que eu tô falando. Tu falou, parece que não, tipo de coisa, mas na minha visão é nítido saber porque que as pessoas ainda gostam do físico, porque conversando com outras pessoas e até frequentando, tipo, livrarias. Cara, as livrarias estão lotadas, cara. Sempre estão cheias esse final de ano. Mas não faturam. Não faturam. E a pessoa vai lá, folheia, senta, lê e não compra, cara. Ou compra na Amazon, que é mais barato. Então a livraria hoje é um showroom. Mas elas têm Isso é muito triste. Mas muito triste. Mas elas podem ser showroom dela mesmas, né, também, né? Elas podem... A pessoa vai lá, olha, puta, vou comprar, depois vou... Mas assim, tem países que conseguem contornar a situação. Por exemplo, a Amazon, né, que é a grande detentora aí do monopólio. A Dinamarca, por exemplo, não tem compra online. É só na livraria. Justamente para... Enfim, a gente volta na ideia da mentalidade. Então, enfrentar... O livro, ele é enfrentado de outra forma. Né? Então, totalmente diferente. Na França, é obrigatório com que o livro que está na Amazon seja o mesmo valor que está na livraria. Então, você não pode fazer mais barato lá no site. Então, você acaba incentivando também a pessoa que vai na livraria e pegue o livro e leve para casa, ao invés de deixar lá e mandar entregar em casa. Porque é o que acontece no Brasil. Né? Então, olhei, é esse mesmo que eu quero. Na Adidas, quando eu trabalhei lá, cara, acontecia muito isso. O pessoal ia lá, provava o tênis. Não, eu vou dar uma olhada na internet. Cara, eu olhava pra cara do cara. Nossa, velho, dava vontade de sair já. Nossa, dá uma... Pô, atendimentos lá de 20 e poucos minutos ali e tal. Não, vou dar uma olhada na internet. Nossa, cara, dava uma raiva. É bem... eu queria falar também da Mental. Olha, temos a Mental. É uma marca bem nova que está chegando no pedaço e a ideia é trabalhar inicialmente com material, né, com acessórios e roupas para corrida, ciclismo e triatlo, né, e é uma marca que vem, que acabou de ser lançada, está quente ainda no mercado, e eu tive a oportunidade de ser um dos testes, né, estou sendo o embaixador e venho fazendo os testes das roupas, do boné. E, enfim, é algo também bem novo para mim, como é que faz as roupas, porque a gente tem o costume de ir lá na loja e tá pronto, né? E eu tô tendo a oportunidade, que é algo bem interessante, de experimentar um protótipo, né? De sair correr com shorts que ele está sendo testado, né? Falar as minhas observações a respeito de como aquele material foi confortável ou não foi confortável. Então, está sendo bem interessante e a Mental tá chegando aí com bastante tecnologia, assim. Então, legal, bacana. E esse boné, deixa eu ver o boné aqui. Que bonito. Show. Mental de mente. Isso, a ideia é mental, né, de consciência mental do inglês. Essa marca é parceria com o Gabriel, né? Isso, o Gabriel, o Lucas, o irmão dele. O Gabriel, ele usou o que ele treina comigo lá na assessoria. Eu tive já sabendo de toda a marca. Legal, né? Eu achei muito legal a ideia, a proposta, até porque, cara, não tem tantas no mercado assim de corrida, triatlo, não tem tantas marcas de qualidade. Isso é importante. Você tem as grandes players e tal, mas outras marcas subjacentes com qualidade é difícil encontrar. É difícil.
Igual esse material do boné aqui é diferente, cara. Pô, Não, e é todo... O que é interessante, o material, o tecido, ele é pensado para corrida, para respirar, para ter um conforto térmico. Então, é uma coisa bem diferente, assim. Você está nos bastidores da produção, de como a aba, o tamanho da aba influencia, se ele vai ser confortável para frente ou virado, né? Então, é bem bacana. E posso garantir que a Mental vem seguindo aí com uma tecnologia bem avançada. Assim, e como que faz hoje para a galera adquirir os bonés? Hoje a gente o site vai ser lançado, mas hoje lá no Instagram da Mental, né, na @Mental lá no Instagram, só mandar um direct que o pessoal encaminha as vendas certinho. Legal. Né? Então, tem boné, daí possivelmente já semana que vem vai ter os shorts térmicos para corrida, e assim a gente vai lançando os materiais. Esse aqui é presente? Esse é presente para sorteio também, né? Tem para sorteio. Vamos fazer o sorteio, então. Então vamos aproveitar aqui, esse corte aqui, então vamos fazer aí sorteio de um boné da Mental. Fala aí, Paiva, como é que vai ser? Então vamos fazer assim, a pessoa vai lá, vamos fazer uma marca e posso talvez um vídeo falando, o pessoal que ia sorteio, não sei. Vamos fazer assim, ó. Aqui, ó. Você vai fazer tipo isso aqui, depois eu vou fazer um corte. Então você fala lá as regras, ó. Sorteio de um boné, marca 2 amigos, curta a publicação, segue a Mental. Tá. Então vamos fazer assim. A pessoa vai lá na Mental, né? Eu vou lançar um card do sorteio do Podcast Sports. E a pessoa marca 2 amigos, né? Curte o post, segue a página e está concorrendo ao sorteio. Do boné da Mental, pô, show de bola. Isso aí. Estamos chegando ao final. Né? Pô, o Bonito Brown, já. Vamos lá fazer o último quadro aqui. O quadro Ação, Reação. Paiva, obrigado, tá? Obrigado, agradeço. Portas aí estão sempre abertas. Vamos fazer aqui o Ação e Reação com o boné da Mental. Claro, já. Aqui, ó. Vamos fazer o boné, ó. Aqui, ó. História, nossas histórias, dias de luta. Eu sou chorão, gosto do boné. O boné, chorão usava os bonés assim, né? Chorão, chorão. Estilo. Vamos lá então, vamos esperar o Paiva colocar o boné ali, ó. Paiva, iniciando o quadro Ação-Reação, tá? Tem que ser rápido no gatilho aí. Bora. Seu ídolo no esporte? Eu tenho vários, mas eu vou colocar um de quando eu era jovem e jogava handball, que é o Karabatic. Isso, é um canhoto. Eu sou canhoto, né? Jogava handball e era um destaque por conta disso também. E o Karabatic é um jogador de handball e que é uma força, assim, um grande expoente, referência no handball, e ele é francês. Eu ia perguntar, a Argélia, o que ele é francês. Esporte em uma palavra ou frase? Esporte. Bom, eu vou falar o esporte, o triatlon, né, que envolve três... O esporte em si, em uma palavra para você ou frase, o que significa? Disciplina. Disciplina. Palavra, disciplina. Disciplina. Esporte favorito? E eu vou falar triatlon, né, porque daí você não vai me perguntar se é correr, nadar ou pedalar, né? Aí é difícil, cara, mas viu? Tem alguma modalidade que você gosta mais? Olha, eu não sou... Assim, eu gosto mais de correr e nadar. Pedal você não é tão fã? Talvez eu não seja fã porque não sou tão bom. Uma boa. Se não fosse editor-chefe, triatleta, enfim, empresário, o que seria? Professor universitário. Caraca! Que era o caminho, né? Que eu estava seguindo. Né? Eu seria professor universitário, trabalhar com pesquisa, trabalhar na universidade. Sempre, o conhecimento sempre me fascinou e sempre vai me fascinar. Legal. E, cara, uma dica, se quiser olhar para a câmera lá, falar, uma dica que mudou tua vida, tá mudando, algo que você acredita que seja importante passar para outras pessoas também. Bom, eu acredito que o esporte ele é muito importante, independente da forma com que a pessoa enfrente o esporte. Seja para se desafiar, seja que se for para você ter ele como dia a dia, o espaço de sociabilidade, o esporte ele é fundamental como uma válvula de escape, como um lazer, né? Então, eu sempre, a todas as pessoas que estão no meu ciclo de convivência, eu oriento a fazer qualquer tipo de esporte, seja correr, seja brincar de amarelinha, pular corda. O esporte ele é fundamental para os relacionamentos, enfim, para a convivência, para uma vida mais leve. Então, o esporte, de qualquer forma que você enfrente ele é fundamental no dia a dia, enfim, para uma vida saudável e para um bem-estar. Assim.
Pô, show de bola. Paiva, estamos chegando ao fim, né, Angelo? Estamos chegando ao fim. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado, gente. Obrigado pela parceria. Mais um podcast que eu vejo, porra, tem que melhorar como esportista. Aí, Boninho, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado. Você que nos acompanhou aí, inscreva-se no canal, deixe sua curtida. Muito obrigado. E vai lá depois dar uma olhada no sorteio da Mental. Siga lá a página. E ó, vamos pra cima. Valeu! Valeu! Até mais. Isso aí.